Olá, eu vou falar sobre o experimento da ação antiomítica de óleo de semente de abóbora curcubita machata sobre o controle de nematóides gastrointestinais em ovinos. Meu nome é Bianca Celestein, eu sou uma das autoras, juntamente com a Larissa Almadas Lambeck, a Karen Fernanda Spohn e a Thalia Alexandra Odes. A nossa orientadora é a professora Patrícia Barcelos Costa. Faço parte do PIBIC Fundação Araucária da UniOeste, Centro de Ciências Agrárias de Marechal Cândido Rondon. Bom, as parasitoses gastrointestinais, principalmente as verminoses, são os principais responsáveis por perdas econômicas na produção animal, podendo retardar o desenvolvimento e diminuir o consumo de alimentos pelos animais. Por outro lado, o uso de excesso de antiomíticos pode proporcionar um grande problema, que é a resistência parasitária, definida como a capacidade de uma população parasitária de sobreviver em doses de medicamentos que poderiam ser fatais para populações suscetíveis. Dessa forma, surge o uso dos fitoterápicos, através de plantas medicinais fornecidas aos animais de produção, sendo uma alternativa ao combate das verminoses. Alguns alimentos eles apresentam em sua composição, além dos nutrientes, moléculas que podem auxiliar na utilização e prevenção e controle das enfermidades. Assim, a semente de abóbora curcubita machata foi amplamente descrita na literatura pelo seu alto teor de proteína e ácidos graxos, assim como a presença de antioxidantes. Porém, informações sobre a ação antiomítica do óleo de semente de abóbora são extremamente escassas. Sendo assim, objetivou-se avaliar o efeito antiomítico do óleo de semente de abóbora curcubita machata na desmama de cordeiros, cruza Santa Inês com Dorper. Bom, para a realização desse experimento, o experimento foi conduzido no setor de ovinocultura da Fazenda Experimental Professor Dr. Antônio Carlos dos Santos Pessoa, da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, campus de Marechal Cândido Rondon, Paraná. O mesmo só ocorreu após a aprovação pelo Comitê de Ética. Para a realização desse experimento foram utilizados 21 cordeiros, cruza Santa Inês e Dorper, sendo eles machos não castrados e fêmeas, com peso médio de 15 kg, recém-desmamados. Os animais eles foram alojados em sistema de confinamento em baias coletivas com piso ripado, dotados de bebedouros e comedouros, sendo distribuídos em delimento inteiramente casualizado, em 3 tratamentos, com inclusão de 8 ml de óleo de soja para controle, 4 ml de óleo de soja mais 4 ml de óleo de abóbora e 8 ml de óleo de abóbora incluídos na dieta. Ali na imagem ao lado a gente consegue observar como ficou a parte dos bebedouros e comedouros juntamente dos animais. As dietas experimentais elas foram compostas pelo fenotifton 85 e o concentrado à base de milho, farelo de soja e mistura mineral, os quais eram oferecidos 2 vezes ao dia, de manhã cedinho e mais perto da noite. Bom, o experimento teve duração de 31 dias, sendo 10 dias de adaptação e 21 dias para a coleta de dados. No período pré-experimental, os cordeiros foram identificados com brinco-auriculares, pesados e submetidos aos exames laboratorial de contagem de ovos por grama de fezes, também conhecido como OPG, e o exame clínico de FAMACHA, que é um meio de inspeção de observação da tonalidade conjuntiva dos olhos, vermelho, rosado, até um branco pálido, sendo este comparado às guias desenvolvidas para a utilização a campo, para a nossa confirmação sobre a infecção de nematóides gastrointestinais. Semanalmente foi realizada análise tanto de FAMACHA quanto de OPG. Para a realização do exame de OPG, a gente conseguia as amostras de fezes coletadas, as quais eram armazenadas em sacos plásticos identificados e acondicionados em caixas isotérmicas com gelos. Para isso, a gente utilizou o método de Lutz. O método de Lutz, ele utiliza aproximadamente de 2 a 4 gramas de fezes, que foram homogeneizadas com água e passadas para um cálice de sedimentação de 100 ml, através de gases dobrados em 4, sendo seu volume completado com água destilada. Essa suspensão ela era mantida em repouso até o exame do microscópio óptico. Os resultados dos ovos por gramas, no caso do OPG, foram submetidos à transformação logarítmica, empregando-se a equação de log para análise de variância. E as comparações entre médias foram feitas pelo teste de Tuck, adotado 5% de probabilidade.
Sendo assim, nos resultados das discussões, a gente obteve um resultado em que houve o efeito de inclusão de 4 e 8 ml de óleo de abóbora na contagem de OPG na primeira semana experimental. Porém, a segunda semana já teve uma redução, que já se tornou mais tão expressiva, sendo que na terceira e quarta semana o efeito em si já não foi expressivo. Nessa tabela, a gente consegue observar os resultados em que eles demonstram que na primeira e segunda semana houve a expressão dos resultados mais positivos, e na terceira e quarta semana já não teve-se mais esses resultados. Buscando por informações, observe-se que na literatura são encontrados alguns estudos com a semente de abóbora referentes à composição proximal, indicando elevado conteúdo proteico, de sais minerais e de compostos antioxidantes. Já em relação ao óleo da semente, encontram-se estudos sobre a estabilidade térmica e a composição de ácidos graxos. As sementes possuem um alto teor de óleo nelas, em torno de 85%, o que faz com que a indústria realize a extração por prensas, o que reduz a quantidade de peróxidos. Mesmo com cuidado na extração, o índice de estabilidade oxidativa é de 6,52 horas, sendo considerado baixo. Porém, não há informações sobre a presença de substâncias antihelmínticas. Há estudos ainda que comprovam a ação do extrato alcoólico de sementes de abóbora sobre os nematóides de ratos e peixes, devido à presença de curcubitacina, ácidos graxos e os alcaloides, berberina e palmitina, encontrado nas análises bromatológicas dessas espécies de abóbora. Outro fato é que, ao estudar a sensibilidade antihelmíntica in vivo da Curcubita pepo sobre os avestruz naturalmente infectados, constataram que houve uma redução do nível de helmintos, sendo empregado num período mínimo de 30 dias. Com isso, tivemos como conclusão que o óleo de semente de abóbora Curcubita moschata, na concentração de 4 e 8 ml na dieta, tem efeito de controle de nematóides gastrointestinais em ovinos, apenas nas 2 primeiras semanas. Com isso, eu queria muito agradecer à Fundação Araucária, ao Grupo GPRO por todo o apoio que eles me deram, ao Núcleo de Estações Experimentais, à UniOeste e com certeza à minha família por todo o apoio que eles me deram. Fico à disposição caso tenha alguma dúvida e muito obrigada.